Salve, salve, meu querido aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de Educação Física aqui na Estação Educação, comigo, é claro. Eu sou a professora Fernanda Barreto e vou estar aqui juntinho com você, ensinando um pouco mais sobre a Educação Física escolar. Bem, e na aula de hoje você vai aprender que existem vários elementos que constituem os esportes, as ginásticas e as lutas. E que estes fornecem o quê? Fornecem os princípios fundamentais que vão orientar toda a prática esportiva. Mas vale lembrar, vale ressaltar, que os esportes consistem em atividades físicas competitivas, que têm regras e objetivos bem definidos, assim como a superação dos adversários, e que podem ser praticados de que maneira? De maneira individual ou coletiva, ou seja, em equipe, de forma recreativa e também para a melhoria da saúde. E as pessoas que praticam os esportes, eles são chamados de quê? De desportistas, esportistas e também de atletas. E você sabe quais são as principais características desses elementos? Sim? Não? Então foca a sua atenção que está na hora de aprender. Vamos que vamos! Então, quais são os elementos do esporte? Vamos lá! As regras. Todos os esportes possuem regras específicas que regem o jogo ou a competição. E essas regras definem o objetivo do esporte, as restrições de jogo e critérios para pontuação ou vitória. Vou dar um exemplo para você. Quando você vai com seus amiguinhos jogar aquela peladinha de futebol, na rua, no bairro onde vocês moram, assim que vocês vão começar a jogar, o que vocês fazem? Vocês primeiro vão tirar o par ou ímpar para definir a equipe, Vocês vão escolher o goleiro, assim como todos os fundamentos que vão acontecer durante a partida. O tiro inicial, que é a saída de bola, o tiro de lateral, assim como o escanteio e as penalidades. Ou seja, se não tivesse as regras, o jogo não iria acontecer e ia ficar o quê? Uma bagunça. Então, por isso que as regras são importantes para os esportes. Habilidades. Já as habilidades vão desde o desenvolvimento motor até as capacidades físicas específicas para cada esporte, como a velocidade, força, resistência, agilidade, coordenação motora, flexibilidade e precisão. As habilidades, elas são importantes desde o desenvolvimento motor, assim como eu falei no texto. Por quê? Porque cada esporte, o aluno que vai praticar, o praticante, ele vai desenvolver a sua habilidade, assim como os fundamentos. Por exemplo, João é excelente no futebol, mas não tem tanta habilidade quando vai jogar vôlei. Então, isso está se referindo o quê? Ao desenvolvimento dessas habilidades que são tão importantes na prática de esporte. Competição. Geralmente, os esportes envolvem uma competição que pode ser individual ou por equipes, ou seja, de maneira coletiva, e onde as metas e pontuações devem ser alcançadas e avaliadas para se determinar um vencedor. Ou seja, gente, o esporte ele é competitivo, diferente de uma brincadeira, onde o grupo, quando vai executar uma brincadeira, define como que vai ser a brincadeira. Já o esporte não, ele já é competitivo. Por isso também ele é chamado de esportes de quê? De alto rendimento. Beleza? Seguindo aí. Equipamentos. O uso de equipamentos são específicos e necessários tanto para a prática da modalidade, como também para a segurança dos praticantes. E que vão desde quê? Desde as bolas, raquetes, tacos, redes, trajes esportivos como para proteções, que são o quê? O capacete, colete, entre outros. Agora você vai aprender quais são os principais elementos que constituem as ginásticas. Vamos lá? Movimentos corporais. A ginástica faz parte dos esportes técnicos combinatórios, que são as modalidades esportivas individuais e coletivas, e aliam a beleza e a precisão dos movimentos.
sendo uma das mais importantes manifestações corporais e possui 5 campos de atuação. Os elementos corporais, que seriam o quê? Os passos, as corridas, giros, saltos, o equilíbrio. O da demonstração ou acrobáticos, que seriam as rotações, os apoios, as reversões e suspensões no solo, no ar, com ou sem aparelhos. O elemento do condicionamento físico, que seria o quê? O desenvolvimento da força, da flexibilidade, resistência e amplitude de movimento. E, por último, temos o manejo de aparelhos, que seriam as fitas, os bastões, os trampolins e também as bolas. Próximo elemento da ginástica, os aparelhos. A ginástica pode ser realizada em espaço fechado, ao ar livre, na água, com ou sem aparelhos e materiais, e também com ou sem utilização de música, proporcionando o quê? Experiências corporais que visem a conscientização do próprio corpo. A avaliação. Nas competições de ginástica, os atletas são avaliados pela plasticidade, que seria o quê? A dimensão estética de seus movimentos, e também pelo seu grau de dificuldade, que seria a dimensão acrobática. Portanto, o domínio do corpo é uma das principais características desses atletas, que são julgados pela melhor execução da técnica do movimento. Agora você vai aprender e conhecer quais são os elementos que constituem as lutas. Vamos lá! Combate físico. Desde a antiguidade, as lutas foram originadas na busca dos povos da época por recursos para sua sobrevivência e, por esse motivo, precisaram aprender a atacar e defender. Mas os anos se passaram e surgem os esportes de combate, as lutas e as artes marciais, onde cada modalidade de combate possui suas próprias regras e golpes pré-definidos. Já com relação às técnicas e estratégias, as lutas envolvem a aplicação de técnicas específicas de combate físico, de ataque e defesa, e são classificadas como as de longa distância e curta distância. As de longa distância incluem empurrões, socos, defesas, imobilizações, dentre outras ações. Já as de curta distância englobam o uso de aparelhos como lanças e espadas e podem variar de acordo com a modalidade da luta. Categorias de peso. Muitas lutas são divididas em categorias de peso, onde os competidores são agrupados de acordo com seu peso corporal. Para quê? Para garantir uma competição justa. Aí nós temos o peso extra leve até 50 quilos, o peso meio leve até 66 quilos, o peso leve até 73 quilos e o peso médio, onde o atleta tem que ter o quê? Até 81 quilos. A pontuação ou finalização, em algumas lutas, a pontuação é usada para determinar o vencedor com base em golpes válidos e efetivos, ou seja, com o objetivo de realizar pontos, golpeando o adversário, dominando-o ou levando ao nocaute. E na aula de hoje você aprendeu que existem elementos constitutivos que podem variar entre diferentes esportes, ginásticas e lutas e que há uma gama de diversidades dentro de cada categoria, com dimensões para a prática, para o lazer, para o entretenimento, assim também como para os eventos. Na próxima aula nós iremos aprender muito mais e eu estarei aqui esperando por você. Se cuide, fique bem. Tchau, tchau.